após a redenção, terá muita semelhança com o corpo de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Isso está escrito em Filipenses 3:21 também, que transformará o vosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme segundo o seu eficaz poder. É o poder de Deus. Deus tem poder e Ele aplica esse poder para transformação desse corpo que temos hoje num outro corpo chamado corpo espiritual. A transformação do corpo acontecerá antes do arrebatamento, será para todos num só momento, e depois dessa transformação é que nós vamos subir para os ares ao encontro do Senhor. Agora atenção, para que ocorra essa transformação, será necessário ouvir o estrugir da última trombeta. Todo aquele que não ouvir o estrugir da última trombeta não passará pela transformação. Mas para se ouvir o estrugir da última trombeta, precisaremos ter um ouvido para isso, sim ou não? Porque não é esse ouvido que vai ouvir. Não é esse ouvido, senão todos ouviriam. É um outro ouvido para ouvir a trombeta. Ok? Nosso ouvido natural não pode ouvir essa trombeta, porque este sonido não é físico, de natureza material. Tá certo? É importante saber que será a energia sonora recebida, emanada da trombeta, que vai transformar o corpo mortal, tá certo? Eu tenho que ouvir a trombeta. À medida que eu ouvir a trombeta, eu vou sendo transformado. Quem não ouvir a trombeta não será transformado, porque é o som da trombeta que transformará. E nós ouviremos o sonido da última trombeta através do... Quem não tem selo não vai ouvi-lo. É por isso que nós somos selados para a redenção. Só é redimido quem tem o selo. Este selo será o ouvido para ouvir. E aí Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem não tem ouvido para ouvir, não ouvirá. Ok? Jesus fala sobre isso em Mateus 13:43. Os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Entendido? Ou seja, nós precisamos do selo para que ocorra a nossa redenção. É nesse momento sublime do estrugir da trombeta que o mortal se reveste do imortal, que o corruptível se reveste do incorruptível. Isso é ensinado e explicado por Paulo em 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse revestimento nos será trazido pelo som da última trombeta. Só participará dele aqueles que tiverem um ouvido destinado a captar este som, que é o céu. Após a transformação do nosso corpo mortal no corpo espiritual, nós voltaremos de novo à composição original: corpo, alma e espírito, só que agora numa nova dimensão. Não estamos mais na dimensão do mundo físico, não estamos mais na dimensão do mundo material. Aquele corpo, ele tem uma outra dimensão, ele não tem mais a ver
com o pó da terra. Do jeito que o pó da terra foi transformado em carne, e a carne em nada se parece com a terra, essa carne será transformada num outro corpo que não tem nada a ver com essa carne. Ok? É o mortal se revestindo do imortal, é o espiritual substituindo o material. Ok? Ou seja, quando tivermos a participação da transformação, nós seremos triunos como estamos hoje, mas não na dimensão física da matéria. Tá certo? Esse corpo não será mais sujeito a pecado, dor, tristeza, doença, não é mais sujeito a isso. A parede não nos bloqueia, nós não temos nenhum problema mais com o mundo físico. Ok? Jesus não abria a porta para se apresentar aos discípulos. Ok? E após a redenção do corpo, que é a transformação do arrebatamento, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo termina: estaremos para sempre com o Senhor. Isso não quer dizer que iniciou o estado eterno para nós. Não, irmãos. Nós não iremos para o céu no arrebatamento da igreja. Nós não iremos para o céu. Nós iremos para o tribunal de Cristo, um local especialmente preparado para o julgamento da igreja. De lá nós iremos para as bodas do Cordeiro, um local preparado para o casamento, a festa das grandes bodas. E de lá voltaremos com Jesus, quando Ele voltar para instituir o reino milenar. Depois do reino milenar, nós vamos reinar com Ele. O milênio vai ter 3 povos habitando o milênio: quem não morreu na tribulação, os que nascerem no milênio e a igreja glorificada. No milênio nós vamos encontrar povos celestiais e povos terrenos, e nós vamos viver na terra em conformidade com os terráqueos, com os terrenos. Senão nós seremos alienígenas, senão a gente vai ser alienígena. E como Jesus conviveu com a igreja 40 dias depois da sua morte, nós vamos viver 1000 anos com os naturais. Depois desses 1000 anos, essa natureza será destruída. Todos os mortos ressuscitarão e irão para o trono branco, onde nós participaremos do julgamento desse povo. Lá eu tenho certeza que nós vamos contribuir para a condenação de muita gente, porque nós seremos júri nesse tribunal, tá certo? Depois desse julgamento, lá no juízo final, vai haver 3 grupos: o grupo dos que não foram condenados, o grupo dos que foram condenados e a igreja que já passou por tudo aquilo. Aí Deus vai destinar o estado eterno. É aí que Deus vai destinar o estado eterno. Os perdidos serão lançados no lago de fogo ardente, aonde está o falso profeta e o anticristo, que foram lançados quando Jesus voltou no início do milênio, quando ele vence o exército confederado que está ali no Vale do Armagedon. O diabo será preso por 1000 anos
o anticristo, o falso profeta, já é lançado no lago de fogo. No final, depois do julgamento do grande trono branco, todos os condenados serão jogados lá naquele lago. E por último, quem que é o último a ser jogado lá? Quem é o último a ser jogado no lago de fogo ardente? Quem é o último? O último inimigo a ser vencido? A morte. E eles que conviveram com medo da morte, vão viver com ela eternamente. Mas nós estaremos livres dela para sempre. Porque o grupo dos que não foram condenados e a igreja vai se deparar com a nova Jerusalém, que vai descer do céu nesse instante, trazendo em si o trono do Altíssimo, que será o nosso Deus. É aí que nós vamos entrar no estado eterno. É nesta hora que nós vamos ver a Deus e conviver com Deus. Mas antes de entrar nessa Jerusalém pelas portas, lá depois do milênio, depois do julgamento, depois de todas as coisas definitivas, é que toda lágrima Ele limpará, e nós entraremos na nova Jerusalém pelas portas. Ok? Se não houver nenhuma dúvida, aqui se encerra a nossa sexta aula.